Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Não, Deve, o seu podcast de negócios. Eu sou Vinícius Lúcio, estarei com você e ao lado do meu amigo Sidney Flores para a gente fazer um bate-papo muito bacana hoje. Então a gente vai falar sobre aprendizagem, sobre adaptabilidade, conselho e a pergunta que eu quero fazer aqui para a nossa convidada Sinira. Sobre propósito, a gente pode ou não pode falar? Deve falar. Super Sidney, estamos aqui em mais um programa, meu amigo. Que legal, Vini, que bom estar com você aqui mais uma vez, né? E sempre recebendo convidados incríveis, né? Sim. Assunto que não acaba mais. Com certeza. E levando cada vez mais para a nossa audiência assuntos relevantes, aprendizado, né? E conteúdos que vão enriquecer cada vez mais as nossas vidas. Sem dúvida. Então hoje estamos aqui com a Sinira. Sinira, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, fazer um bate-papo, né? Falar sobre tanto assunto que hoje vai render aqui, né? Não, a Sinira é um presente para todos nós aqui hoje. Com certeza. Não tenha dúvida, né? Vai nos ensinar muito aqui. Exatamente. Então, Sinira, para a gente começar, vou pedir para que você se apresente para a nossa audiência. Claro, primeiramente agradecer o convite de estar aqui com vocês. Vini, posso chamar de Vini já? Claro, claro. Já temos aí um contato de uma longa data e uma parceria aí muito interessante, muito forte. Agradeço aí pelo convite. Sidney, prazer em conhecê-lo aqui, estar aqui nesse momento com vocês. Bom, meu nome é Sinira Sanches, sou aqui de Santo André, ABC Paulista. Atuo aqui na Alceu Assistência, que é uma empresa do segmento de luto, referência tanto em nível nacional como internacional. E estou aqui para contar um pouco sobre mim, sobre as minhas experiências e o que mais vocês acharem interessante aqui nesse bate-papo. Com certeza. A gente sempre consegue aprender muito com os nossos convidados, né? Que trazem aqui pra gente histórias de vida, de transformação. Como você disse, né? Uma das palavras-chave do nosso programa aqui é adaptabilidade. E é uma das necessidades, né? A gente conseguir se adaptar às mudanças que o mercado exige, né? Não tenha dúvida. E Sinira, me diz uma coisa. É uma longa trajetória, né? A sua, né? Nós estamos falando de quantos anos de carreira? Me diz aí. Bom, eu estou aqui para 23 anos, né? Completados já. Ano que vem, 24 anos de carreira na empresa Alceu Assistência. É o que eu estava comentando aqui há poucos minutos, que a minha vida profissional se entrelaça com a história da empresa por tantos anos estar ali, e acho que isso é um legado que você tem e você conquista por estar tantos anos numa empresa, presente ali, crescendo junto, aprendendo juntos. Então, essa é a minha vida profissional, a maior parte dela está dentro da Alceu Assistência. E a Alceu tem quanto tempo? Ela está com 36 para 37 anos, né, de existência. Então você entrou ali, ela tinha 10, 15 anos, assim, né? Não tinha nem isso, né? Não tinha nem isso. Não, ela não tinha nem isso, Não, né? ela não tinha nem isso, não. Eu era jovem aprendiz quando entrei. Começou com 11, né? E na época assim. que a gente podia entrar, assim, com 10, 11 anos mesmo, né? Com carteira. Com carteira assinada nada, já, né? Exatamente. Nada. Tenho certeza disso. E pelo que a gente ouve, né, da história, assim, um pouco do Alceu, ela começou em Sorocaba. Sim, né? Tudo partiu da necessidade de olhar as famílias que estavam em processo de luto, né? E elas não tinham como se preparar isso previamente, né? Então, quando acontecia um fato, né, uma falecimento de alguém da família, elas precisavam buscar recursos financeiros de última hora para poder pagar o funeral, né? Então, tudo começa com a história do seu Arani Marchetti, que não está mais entre nós, e que ele olhou para essa vivência, essa experiência de ver famílias nessa necessidade. Ele já era um empresário lá da região. Já era um empresário da região, de Sorocaba. Em outro mercado, ramo, assim, que tá? não era na área de segmento de luto, mas ele começa a viver essa experiência de ver famílias que, no momento do luto, precisavam de recursos, né?
E aí, naquela época também, a parte de segmento de luto não tinha, assim, uma prática que você tinha preços, vamos dizer assim, estabilizados, né? Então, o preço que se cobrava era o que a família tinha que pagar para conseguir ter um funeral digno para os seus familiares. Eu já ouvi falar que o preço era como as famílias estavam vestidas no hospital, né? Assim, tinha questões de famílias, tem que vender um terreno para poder pagar um funeral. Exato. Né? Vender bens, né? Então, quando ele olha para isso, ele pensa em, vou pensar em ter um serviço que eu possa entregar uma assistência com dignidade a um preço acessível. E aí ele traz o plano de assistência funeral, que é um plano preventivo, né? Em que as famílias podem ir pagando pouco por mês e no momento que elas precisarem, elas terem todo o atendimento. Então, ele traz essa inovação para o mercado, né? E, desde então, estamos aí o que eu ia comentar trazendo toda isso. essa assistência com Se excelência. você pensar, quando ele cria, né, essa frente, não sendo, né... Porque às vezes acontece, você tem cemitérios ali, coisas do tipo, que são familiares, Exato. né? Então a pessoa acaba já estando naquele meio, continua empreendendo em cima daquilo e tal. Dentro do seu segmento, ok. Né? Nós vamos até falar muito sobre inovação hoje. Mas agora, você inovar completamente fora do seu segmento... Isso daí, cara... Aí tem que tirar o chapéu para ele. É um desafio. E pode ver, ele não foi para uma coisa... Ele falou, vou abrir aqui uma franquia de pão de queijo, né, tal. Ele foi para um tema que é delicado, que é desafiador, que as pessoas muitas vezes relutam de falar sobre aquilo, né? Tem todo um estereótipo em cima, né, da questão luto, morte, tal. Sim, existem os tabus, os tabus, então, né? As pessoas não pensam na morte em vida, né? A não ser quando elas já estão num processo... De adoecimento, né? De adoecimento, de alguma parte da família que... Ele entende que ele precisa pensar sobre isso, mas não é da nossa natureza pensar isso de forma... Agora, que com a idade que nós estamos, pensarmos que um dia a gente não vai mais estar aqui. Né? Então, isso traz também a gente precisou, né, trazer para as famílias uma conscientização da importância de pensar isso de forma preventiva. Sim. Né? E também, claro, as famílias que vivenciaram já algum falecimento passam a ter uma percepção da importância. Sim, né? Então, isso traz, sim, uma ressignificação sobre a importância de pensar no luto em vida. Né? No momento que você não está pensando nisso, mas que você pense no seu futuro de forma preventiva, que traga uma segurança, que traga uma tranquilidade para os seus familiares. Porque quando você vem a falecer, fica para a família a parte burocrática. Sim. Então, ela já está numa fase emocional extrema, né, de dor sobre do luto, e ela ainda tem que pensar nas questões burocráticas. Né? Ninguém pesquisa também, né? antes como é que eu faço quando eu falecer, o que eu tenho que fazer. Ninguém faz essa pesquisa antes. Né? Quando você nasce alguém na família, né, você sabe, se eu vou lá no cartório, registro o nome da pessoa que... Compro o berço, faço o enxoval. Sim, mas exato, né? No Agora, momento da contrário... morte, a gente não faz esse entendimento antecipadamente. Então, você fazer pensar nessa prevenção para que você tenha tranquilidade. Tem uma curiosidade, né? Que na construção da agência, eu trabalhava numa escola de informática, né? No início da minha carreira, dava aula numa escola de informática e tal. E uma aluna minha era da área comercial de um cemitério, de um cemitério particular. E ela falou, Vini, o cemitério quer montar um site e tal. E ali é onde começa a agência. O meu primeiro cliente foi um cemitério, né? Eu fiquei num trabalho com eles, assim, tranquilamente durante uns 2-3 anos, provavelmente. Fazia umas reuniões semanais lá. E aprendi muito, porque, assim, você tira, né, essa visão do luto da forma mais emocional e eu tive a oportunidade de enxergar isso de uma forma empreendedora. Como que eles enxergavam aquele trabalho, como que eles viam aquela situação, como que eles acolhiam, né, e contornavam, né, todo aquele desafio, porque a pessoa, ela tem... Os preventivos realmente são muito poucos. Geralmente, quando ela chega, ou porque já aconteceu um fato, ou porque o fato está para acontecer.
E aí eles parece que se ligam que tem que ir atrás, né? Então tem todo um enredo ali por trás disso. Foi um momento muito legal, principalmente eu super novinho ali assim, de aprender sobre um mercado complexo, né? Que as pessoas têm um pouco de dificuldade, pelo lado realmente empreendedor da situação. Foi uma oportunidade bem bacana, né? E você começou na Ocel como, assim? Você entrou por onde, né? Bom, eu trabalhava numa empresa que era uma clínica que era conveniada da Ocel. Porque a Ocel, ela tem, além da assistência funerária, ela oferece benefícios em vida, né? Então, ela tem uma rede credenciada de hospitais, laboratórios, clínicas, para que as famílias possam ter acesso à saúde com um preço mais acessível, oferecendo um desconto que possa ser acessível para essas famílias. Então, essa clínica já era conveniada ao Ocel. Então, a gente atendia os clientes da Ocel. Então, a gente já conhecia um pouco do que era o Ocel. E quando eu já, né, estava pensando realmente em sair para que buscava mesmo crescimento profissional, então pensava para uma empresa que pudesse me dar uma carreira, né, promissora. E não sabia que era a Ocel, né, quando surgiu a vaga, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista, que aí eu tomei conhecimento que era da Ocel Assistência. E aí, eu entrei para trabalhar na área de atendimento, né? Então, na recepção. E comecei lá, né? Atendendo os clientes. E depois, tive a oportunidade de ir para a área financeira. E é onde eu fiquei a minha maior parte do tempo, né? Então, já conhecia quem era a Ocel, né? E, então, foi uma oportunidade para mim ali crescer junto com ela, e hoje ela se tornou o que ela é hoje, uma potência. É uma referência. Uma referência. Então, é muito, assim, é uma vivência muito, uma experiência que vale a pena ser vivida para quem está buscando uma carreira profissional, entrar numa empresa e crescer junto com ela. Porque isso é muito legal, né? Vivencia todos os momentos e você sabe que tudo que está acontecendo ali, tudo que a empresa foi conquistando e crescendo, você participou, né? Teve uma participação ali. Você lembra o tamanho da empresa quando você entrou? E hoje, assim, né? Porque eu de verdade não faço ideia, né? Tipo, não sei. Bom, em questão de funcionários, quantidade unidades. De pessoas, assim, isso, Bom, eu trabalhava numa unidade, né? Ainda não tinha muita ideia do volume todo da empresa, mas assim, na unidade que eu tinha, que a gente trabalhava ali, se contasse 20, 30 pessoas na unidade que eu estava, né? Hoje a gente está falando em torno de 600 colaboradores no grupo no grupo Ocel todo, né? Mas a Ocel também ela não parou por aí, né? Então, o César, que é o filho do seu Orani, né? O César André Marchetti filho. César André Marchetti, é que agora já tem o filho trabalhando na atividade. Quer dizer, terceira geração. Terceira geração. Ele também foi expandindo os negócios, né? Seu Orani também, não, dentro da própria Ocel, também foi buscando outros negócios em outros segmentos, também que não necessariamente se conectava com o segmento de luto. E aí, hoje a gente tem o Grupo Unifor com mais de 20 marcas representando aí o grupo empresarial, né? Então, a Ocel, ela realmente cresceu bastante nesses últimos, pelo menos do tempo que eu tô lá, 23 anos, 24. E hoje a gente está com essa proporção aí de 600 colaboradores na atividade. E hoje, qual é o seu papel dentro da Ocel? Hoje eu atuo numa vertical, né, que nós criamos aí por uma necessidade por demandas que a própria empresa tinha, que é voltada para a estratégia de inovação. E ela começa a nascer, né, as primeiras sementes, né, há uns 2 anos aproximadamente, quando a gente começa a entender que com o próprio crescimento, né, a gente precisava começar a pensar um pouco mais sobre o futuro, olhando para as inovações, né? Como já aqui falado, né, a empresa sempre foi inovadora, né? Então, a empresa sempre teve uma cultura de inovação, um ambiente favorável, né? O César e a Rosângela, que são os principais, né? O César presidente, a Rosângela vice-presidente, sempre apoiaram muito as inovações, né? E quando teve
dos 2 anos para cá, a gente começa a entender que a gente já tinha algumas demandas internas de melhorias de processos, melhorias de atividades operacionais que a empresa, ao longo do crescimento, a gente torna isso necessário, né? Então, você vai reestruturando, vai aprimorando. E aí começa a ter demandas, por exemplo, de desenvolvimento de produto, que era algo que a gente nunca tinha caído no nosso colo aqui, uma demanda de desenvolvimento de produto. E aí eu entendo que a gente precisa pensar numa área dedicada para isso, para que possa dar o apoio interno, né, para as áreas na implantação da inovação. E aí a gente começa esse ano, né, foi agora em 2024 que a gente inaugura essa vertical com esse propósito, aí falando de propósito, né? Sim. Com esse propósito de pensar no futuro e apoiar a empresa como um todo. Por isso que os clientes da InovaCell são os próprios colaboradores, os gestores, legal. Os diretores, né? Muito legal isso, viu? Nos processos de inovação. E essa inovação, ela parte desde o incremental, né? Que a gente melhorar um processo, estruturar uma nova área, como inovação de novos produtos e de negócios também, né? Expansão para novos negócios. Tem uma pergunta que eu queria fazer, até porque acho que tem 2 cenários. O primeiro, e como você foi parar nisso, né? Porque o Ocel, 600 colaboradores, você da área financeira, né? Tipo, se era uma característica tua, se eles enxergaram em você, se era uma iniciativa que você puxou, né? Então, como que você saiu da área financeira e veio para esse momento da inovação? Então, vamos começar por aí. Tem uma outra que eu acho que pode vir depois. Como que você veio parar aqui, né? Bom, vamos lá. Atuando na área financeira, né, a gente tem ali processos, rotinas, né, que tem que ser bem estruturadas e organizadas. Então, isso exige uma operação extremamente organizada para que tenha uma capacidade de execução de controle, né? Então, o financeiro, ele traz essa experiência para você, né? E então, quando você está numa área de exatas, os processos, eles automaticamente têm que ser muito bem definidos, né? E você tem que seguir processos, né? Então, isso traz também essa experiência. E, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu sempre tive o espírito de melhoria contínua, né? Então, isso já é da minha natureza. Então, mesmo tendo uma área de exatas, uma área de processos, onde você tem processos definidos, organizados, e que tem uma certa padronização, né? Porque quando você fala na área de back-office, os processos sempre são muito similares, né? Nas empresas, e tem algumas particularidades, né? Eu estava até pensando, você devia ser um bichinho estranho no departamento, né? Porque você motivada à inovação. E back-office é assim... É aquilo. Geralmente é mais ali, aquela rotina, desde né? Trello e Firewall, que é assim, né? Principalmente contas a pagar, contas a receber, contábil, fiscal, é daquele jeito. Até geralmente não quer mudar muito, né? Não quer. Geralmente eu falo assim, porque nós todos, quando a gente chega no cliente, quando você vai falar de financeiro, você vai falar de contábil, você vai falar de fiscal. Fiscal ainda não, porque a gente sofre muitas modificações externas, que a gente tem que fazer as transformações internas. Mas são áreas que são verdadeiros monumentos ao passado, né? E você, como uma grande transformadora, né? E em busca de inovação, então, quer dizer, você é uma raridade, né? Eu estou surpreso com você. Na verdade, eu acho que é assim, né? Tudo parte do ambiente. Né? O ambiente onde você está, que te motiva a fazer algo novo. Então... Como que isso acontece, né? Quando a empresa está vivenciando um novo momento, quando ela está vivenciando um novo momento, ou quando ela está em crescimento. Sim. Então, mesmo que os processos, quando a gente está falando na parte de execução, né? Eles têm um certo padrão. Quando você está em crescimento, isso te estimula, né? Gera uma demanda que você precisa estar reestruturando, mesmo que exista algumas atividades que você vai falar, isso tem que sempre ser assim, né? Porque é um processo, é uma rotina que ela tem que acontecer, que faz parte de uma rotina de back-office. Mas quando você está falando de crescimento, você tem que estar todo momento reestruturando. Então, a própria reestruturação, ela te estimula a inovar, né? A você
se readequar àquele novo momento. Então, eu não enxergo como algo que é engessado, né? Assim, eu acho que mesmo nas áreas que você tem um processo, até porque tem questões externas, né? De compromissos com fiscais, sim, né? Então, assim, existem rotinas que você tem que seguir o que o governo rege lá, tal. Mas aquilo que é interno, que é o seu controle, tudo aquilo, ele sempre tem que estar adequado ao modelo de negócio, como que a empresa funciona, né? Como que ela está vivendo aquele momento, ela está em crescimento, ela está em remodelagem, né, de negócios. Então, não acredito que, mesmo numa empresa que ela já tem uma consolidação, é engessado. Eu acho que tem processos que eles são por obrigatoriedade, você tem que seguir, mas que você tem que sempre estar olhando pro futuro da empresa, para onde que ela está caminhando, qual direção que ela está indo. E você tem que estar se adaptando àquilo. Então, essa adaptação, essa inovação, ela não parte, não necessariamente dos processos padronizados, mas parte também de uma adequação ao negócio. Boa. Então, esse olhar, né, de você, mesmo estando numa área que você está ali, que é uma área de exatas, é uma área que tem seus compromissos, você não olhar para isso, você vai ter problema. Com certeza. Vini, eu vou fazer um comentário para puxar um assunto. Vai. Essa mulher tem que ser conselheira. Eu acho que é uma ótima ideia, viu? Que ela fez. Essa mulher tem que ser conselheira em muitas empresas, não é possível. Isso é verdade, isso é verdade. Acho que esse é um movimento bem interessante que o Sidney puxou, que é dentro desse contexto onde você estava na área financeira, veio para a área de inovação e tudo mais, você começou a ter esse olhar particular de estudo, né? Isso. Em cima desses movimentos de board e conselho, né? Eu vou até colocar uma curiosidade aqui, né? Quando a gente já estava com a área de inovação em atividade, mas ainda não como a Inovocel, né? A área de RH fez uma pesquisa e mandou um formulário para me preencher, colocando assim, o que um diretor de estratégia de inovação precisa para executar a sua atividade, o que ele precisa, formação, perfil, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque por ser uma área que eu ainda estava estruturando, falei, quais são as competências, as habilidades que um diretor de estratégia de inovação precisa ter para estar exercendo o seu papel, né? E ali eu coloquei a seguinte resposta, que o aprendizado contínuo. Porque você está trabalhando numa área de estratégia de inovação, você vai se deparar, não tem uma receita do bolo pronta. A cada nova demanda é um novo aprendizado. Né? Então, se você tem uma demanda ali de processos internos, você vai precisar entender o processo para você saber o que você pode contribuir, ajudar aquela área, implementar. Se está falando de produto, você tem que entender no mercado aquele produto. Então, é um aprendizado contínuo. E aí, quando você está falando de aprendizado contínuo, automaticamente você começa a entender que você precisa ter uma visão mais holística, mais sistêmica, né? Uma visão de negócio. E aí, onde eu começo a entender que você entender como um conselheiro pensa, né? Como que ele tem que olhar para o negócio, isso te traz um aprendizado para o seu dia a dia. E é onde eu começo a estudar sobre isso, né? Sobre conselho, sobre governança corporativa. Isso você já estava atuando como diretora de inovação? Já estava atuando, mas a gente ainda não tinha essa vertical consolidada, né? Era uma área de projetos, era um departamento de projetos. E aí eu começo a entender que eu preciso buscar conhecimento, preciso me desenvolver para conseguir contribuir de forma efetiva, né, nos processos de inovação. Até porque para desenvolver pessoas, a gente tem que se desenvolver também. Tem que se desenvolver também. E aí eu começo a buscar conhecimento sobre isso e eu começo a entender que aquilo que você falou de perfil, né, um conselheiro, ele tem um perfil que se conecta muito com aquilo que eu entendia que era necessário para mim.
que era ter o pensamento coletivo, né? Pensar no coletivo, né? Então, tudo que você vai olhar para um processo de inovação, eu tenho que olhar aquilo de forma ampliada. Se eu olhar de forma isolada, eu posso ter o resultado? Posso, mas não vai ter o mesmo impacto se eu olhar isso de forma ampliada. Então, eu começo a entender que a minha forma, né, de fazer as coisas, de atuar, de pensar, se conecta com o mindset de um conselheiro. Legal. E aí eu começo a estudar sobre isso. Automaticamente, você entendendo de conselho, você tem que entender de governança, né? É a base que sustenta, né, a atuação do conselheiro. E eu começo a entender o quanto que isso é relevante, né, para uma empresa que busca o conselho, né? Então, a contribuição que um conselheiro pode fazer para o negócio, para ajudar aquele negócio a crescer, para ter perenidade, para ter sustentabilidade, para contribuir nas tomadas de decisão, a olhar, a analisar, né, o cenário atual e pensar na projeção futura. Então, essa contribuição desse aprendizado que eu comecei em 2022, me trouxe ampliou a minha mente, né, ampliou o meu olhar 360 e tem me ajudado muito na minha atividade profissional. E essa atuação do conselheiro, ela acaba realmente sendo 360 dentro da empresa? Ou você também acaba entrando com mais especialidade em uma área que é do teu domínio? Então, por exemplo, Vini, você está, né, falando de Ocel, lidera aí a parte de inovação e tudo mais, mas pensando nas empresas de modo geral, geralmente ela teria um conselheiro financeiro, um conselheiro para alguma outra atividade, ou geralmente um conselheiro ele tem esse papel, essa função de ser mais 360, ou também varia de um cenário para o outro. Depende do porte da empresa, de repente. Né? Tem um grupo de conselheiros, cada um na tua especialidade, como que é isso? O formato de um conselho e o perfil de um conselheiro, ele tem que se adequar à necessidade daquele negócio. Tá? Então, saber o que aquela empresa está vivendo naquele momento. Quais são as dores. Né? Isso tem que estar muito bem claro para que você monte um conselho adequado àquela necessidade. Porque um conselho, ele tem ali uma atuação, né, que pode variar de 2 a 5 anos, dependendo do porte da empresa. Tá e pode então, ser o momento que a empresa está vivendo, que ela está vivendo. Então, necessariamente, você, às vezes, para uma empresa, ela precisa de um especialista em gestão de pessoas. Porque ele está vivenciando um momento ali de cultura organizacional, de crescimento, e que ela precisa pensar um pouco mais sobre isso, aí, ela vai trazer. Expansão, né? Mercado internacional. Então, eu vou trazendo membros para esse conselho que possam contribuir para aquele momento que eu estou vivendo. Então, não existe uma receita pronta, um modelo pronto. Ela tem que se adequar à necessidade do negócio. Quais são as expectativas que aquela empresa tem, que aquele empresário tem sobre o conselho também? Né? Qual é a contribuição que ele espera desse conselho? E geralmente o que você tem observado, né, acompanhando um pouco mais próximo desse movimento de conselho, as empresas vão formando os conselheiros, como é o teu caso, né? Então, tipo, você atua lá 23, 24 anos no Ocel, lidera uma área, foi se especializar como conselheira. Conhece a empresa como um todo, né? E, pô, já veio aqui, tem um olhar, né? Ou você vê que muito, geralmente, as empresas têm lá o teu time de presidente, vice-presidente, gerentes, coordenadores e tal, e contratam o conselheiro do mercado. Um cara que vem, não necessariamente tendo um histórico com a empresa, ou alguma ligação direta com aquele segmento de mercado, ou também isso é um pouco mesclado? Bom, eu vou falar um pouco vou basear em pesquisa de mercado, porque aí é uma forma da gente ter um olhar mais ampliado, né? Saiu uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, falando sobre como que está a estrutura dos conselhos nas empresas e como que as empresas estão olhando para o conselho. Né? Então, dentro desses dados, a composição do conselho, ela é uma composição mista. Então, a gente tem ali tanto membros da família, porque a maior parte das empresas brasileiras são empresas familiares, então é natural que isso aconteça.
Tem alguns membros independentes, mas está na sua minoria. E tem os conselheiros internos que fazem parte, e às vezes eles têm uma atividade executiva na empresa, né? Então, acaba sendo um mix de profissionais ali que compõem esse conselho. Então, essa visão de estrutura é o que está acontecendo no mercado brasileiro. É mais ou menos, né? Um recorte hoje, né? É um recorte hoje. Tá. Então, essa composição, mas é saudável, não é saudável? Qual é o melhor ambiente para estruturar esse conselho, esses membros? O meu ponto de vista é olhar para o negócio, ver a necessidade, o que ela está vivendo no momento e o conselho adequar, né, os perfis conforme essa necessidade. Eu quero até voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas acho que nós temos um quadro para chamar, né? E até acredito que essa construção da narrativa que a Sinira trouxe, de como ela entrou, como ela começou, né, se estabeleceu na área financeira, veio para a inovação, está aí nesse movimento, né, de se aprofundar sobre o trabalho, né, de um conselheiro. A gente queria trazer aqui o momento UAU, né, porque acredito que cabe bem. Qual que foi aquele momento que para você foi aquela virada de chave, foi onde você viu realmente que ali muita coisa fez sentido, até porque você trouxe muito dessa palavra do propósito, né, na hora que realmente criou essa conexão. Vamos chamar então o momento UAU? Vamos lá. E aí, qual foi o teu momento UAU dentro dessa tua trajetória de carreira? Bom, meu momento UAU foi quando realmente eu precisei me reposicionar, né, iniciando na área de projetos, né, como eu já havia comentado aqui, minha maior parte na empresa eu atuei na área financeira, então ali eu já tinha um domínio, né, sobre o conhecimento, sobre a execução, sobre as atividades, e eu ter que ir para um novo olhar, uma nova área, buscando uma ressignificação, né, de carreira. Não que eu não tivesse, como até o Sidney comentou aqui, um olhar, um espírito de inovação, de melhoria contínua. Né? Mas a partir do momento que agora você é dedicado a isso, né, você tem que começar a olhar isso como uma nova fase. Então, para mim, o momento UAU foi quando teve essa virada de chave, em que eu precisei me recolocar, né, mesmo estando na mesma empresa, né, então o dia a dia eu estou me relacionando no mesmo ambiente, né, que é a mesma empresa, mas precisei pensar sobre, e agora? Qual vai ser a minha contribuição daqui para frente? Você sente que isso, porque é a minha percepção, né, quando, lógico, não vou dizer que você estava ali numa zona de conforto, até porque só de você trabalhar um PDCA ali, uma melhoria contínua, você está sempre aperfeiçoando. Mas quando você tem esse choque, né, essa transição que realmente agora tem novos desafios, né? Você vai ter que começar a estruturar, vai ter que pensar do zero. Isso cria esse gás a mais? Você sentiu que ganhou ali um brilho no olho especial de poder estar sendo desafiada? Isso tem um pouco desse sentimento? Desafiada eu sempre fui. Boa. Até porque a empresa sempre colocou algo novo para mim, apostou, vamos dizer assim, em implantar, criar, estruturar, porque mesmo que eu estava na área financeira, eu contribuía em outras frentes, conforme a empresa gerava essas demandas para mim. Então, eu sou uma pessoa que eu sou motivado ao desafio. Esse é o meu perfil. Sim, é a característica, né? Então, eu gosto do desafio. Né? Então, quando me coloco o desafio, aquilo me motiva, né? Então, a diferença é que eu estava indo por um caminho que eu não sabia qual que era o final, onde eu vou chegar com isso, né? Então, eu precisei construir um novo caminho, né? Uma nova trajetória de como que agora a Sinira Sanches vai ser dentro da sua assistência, como que ela vai contribuir daqui para frente, né? Então, essa virada, ela trouxe para mim muitas reflexões, né? Pensar em o que eu preciso aprimorar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso vivenciar. Né? Então, trouxe para mim essa vivência de pensar agora, é um novo momento. Né?
E o que eu tenho para dizer sobre isso é que para mim foi uma transformação. Legal. Uma transformação que me trouxe aqui experiências, vivências, oportunidades de fazer coisas diferentes, vamos dizer assim, e que tô amando. E você pode dar alguns spoilers, assim, do que vocês têm conseguido trazer como inovação? Que era aquela minha pergunta que eu fazia lá atrás, que eu falei, como que você parou aqui? Porque durante o teu discurso, você falou sobre inovação, e eu gosto muito dessa desmistificação sobre inovação, né? Falou, inovação, agora tem que apertar e a água fica gelada sozinha, né? Eu queria até complementar a sua pergunta. Claro. Que eu tô aqui, a gente trabalha em vários clientes, né? A TOTVS presente hoje em alguns segmentos, até em 80% do mercado, e alguns clientes me fazem uma pergunta e eu gostaria de, nessa questão de inovação que o Vini está te perguntando, complementar. Como você olhar para o mercado, seja com produtos e serviços, e não errar de oferecer produtos ou serviços que o mercado não precisa, né? E como está à frente em criar produtos e serviços que o mercado precisa. Boa. E aí entra a inovação, porque Sim. Que é a questão que você está falando. Como que eu aperto um botão ou não aperto o botão, como que eu construo a ideia de um produto e serviço e não erro, né? Boa. Porque aí a gente volta, por exemplo, no mercado, quando o Job falou assim, olha, eu tenho que estar à frente de criar um produto que o consumidor nem imagina que precisa. Nem imagina que ele precisa. Mas isso é perigoso. É perigoso, né? Então, para nós, todos nós que estamos nessa mesa, que trabalhamos com inovação, seja você na área de marketing, né? Seja você gerindo um departamento de inovação, seja no meu caso com a área de software, né? Claro. É muito perigoso isso, né? O que eu posso dizer no contexto do que é perigoso, do que não é perigoso, se a gente cria uma nova demanda que não existe, ou se a gente pensa no que é uma necessidade real e você inova entregando aquela solução para uma necessidade real, que são cenários, né? Então, tem empresas que preferem criar uma nova demanda. Uma demanda que não existe, ela cria, né? E aí entra o marketing para ajudar fazer aquilo muito, né? A gerar uma necessidade que até o momento as pessoas achavam que não precisavam e ia falar, agora eu preciso. Como também tem uma necessidade real, uma dor real, na qual você identifica e você cria uma solução. Mas o ponto que eu coloco aqui não é a ideia e não o que vai fazer a empresa ter sucesso nisso. É a capacidade de execução. Você pode ter um bom planejamento, você pode ter uma área de inovação como a gente tem lá, de estruturar projetos, de organizar isso de uma forma sistematizada, tal. Mas se você não tem capacidade de execução, você não vai conseguir fazer aquilo dar certo, né? Então, o que eu falo, até um pouco de Ocel Assistência, né? Ela é o que ela é, porque ela inova e porque ela tem capacidade de execução. Então, as empresas, elas têm que olhar para isso. Então, se ela está inovando, ela primeiro tem que olhar para dentro e ver, eu tenho capacidade de fazer isso? Né? Eu tenho condições? E aí você vai olhar todos os aspectos financeiros, de pessoas, de processos, mercado, em que mercado que eu estou, né? Então, não é um simples acordar e falar assim, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer acontecer, né? Então, a capacidade de execução é que vai garantir a competitividade do mercado. Então, mesmo aqueles disruptivos que criou uma nova demanda, se eles não tiver capacidade de execução, eles vão perder mercado. Papel, né? Sim. Não sai. Hoje, dentro da Ocel, dentro daquilo que você pode comentar, né, enfim, onde que vocês conseguiram, então, executar essa inovação? Quais são, assim, 2, 3 exemplos de produtos ou de melhorias que vocês conseguiram incrementar mesmo, assim? Bom, a gente tem aí alguns processos, uma demandas de inovação que entraram via InovaOcel e temos outras inovações que, independente da InovaOcel, a empresa inovou também, né? Então, nós tivemos aí para a área de InovaOcel, a gente começou 2023,
basicamente aí com umas 12 demandas de projetos. Hoje a gente já está com 21 demandas, desde processos internos de melhoria contínua, de estruturação de novas áreas, como também desenvolvimento de novos projetos, né, de inovação. E a empresa também, como ela sempre busca dentro do seu próprio core, que é o segmento de luto, o que tem de novidade, né? Então, ela investe muito nesse conhecimento. As próprias unidades de negócios também trazem as suas inovações, né? Então, esse ano aqui, os projetos que a gente teve aí, falando do ecossistema como um todo, de Ocel, a gente teve o lançamento de um novo velório em Sorocaba, que é o Millennium, que traz uma tecnologia de experiência 3D para cerimônias, né? E a holografia também, né? No qual você pode trazer aí pessoas no formato de holografia para fazer parte da cerimônia. Olha só. Né? Mas então, a pessoa viva ou a pessoa não viva? Me explica isso melhor. Tá, vamos lá. Para ver se eu fico pouco assustado ou muito assustado. Tá, ok. Vamos lá. Você pode... Vamos pensar no contexto religioso. Tá bom. Tá? Então, Tá bom. eu gostaria que um padre fizesse uma mensagem Tá bom. ali de acolhimento. Você coloca um padre na holografia. Ah, bom. Tá? Perfeito. Tá. Eu tô ficando menos assustado. Sim. Mas também familiares, pessoas Tá que bom. desejam deixar uma mensagem sua para sua família, você também pode fazer Mas uma a pessoa holografia. que tá indo embora. Isso. Aí eu tô ficando um pouco mais assustado. Caraca. É inovação. Aí é inovação. A do padre ainda, Tá. pra mim, Tudo tava bem. ok. Essa daqui realmente me pegou, Você hein? já imaginou? Você tá colocando a Caraca, pessoa para ir hein? embora ali e de repente, olha, temos uma mensagem Dela. dela. Nossa. É inovador. É inovador. É inovador. Já rodou? Já foi inaugurado. Nossa. E aí, qual foi a reação do público? Inovador. 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 Cara, Mas que legal, foi hein? muito positiva. Eu vou te falar como Nossa, isso. sensacional. Não, eu deixaria. Sensacional. Eu deixaria. Sensacional. Eu deixaria. Muito, Muito bom. legal. Essa realmente me Você já surpreendeu. ouviu falar do... eu vi uma matéria recentemente, isso está sendo difundido, né? Da pessoa virar uma semente e gerar uma árvore. Sim, isso é uma... É um projeto, né? Isso já existe, Sim. né? Então, assim, você tem uma... É uma semente realmente que você escolhe. Inclusive, qual a árvore que você quer, Uhum. né? Se é o tipo da árvore que vai nascer daquela semente. E Você aí já ouviu você... falar disso, Vini? Não, deixa ela terminar, Sim, vou comentar. e aí você faz lá, coloca cinzas junto, Uhum. né? E aí dali vai nascer uma árvore. Mas você oferece isso? Posso verificar lá no pessoal Não, sabe da por quê? operação se eles têm esse serviço, É um mas já projeto pra existe. levar Porque pra dentro de casa, né? esses dias, agora, né, no último finados, né, fui lá com a minha mãe, né, a gente foi visitar o túmulo do meu pai e tal, e o da minha avó, que foi a que faleceu mais recente, né. E aí ali e tal, conversando, e minha mãe falou assim, você sabe como que eu quero ser enterrada, né? Eu falei, não. Ela falou, como você não sabe? Eu já falei isso, mas é mãe e filho, né? Eu falo e você não me ouve. Novidade, Falei, né? mãe, é sério, eu não sei, então repita, porque agora eu vou gravar. Ela falou, eu já falei que eu quero ser enterrada no pé de uma árvore muito bonita, uma árvore, sabe, com muitas folhas e frutos, sei lá, alguma coisa do tipo. Jacarandá. Ela quer uma árvore grande, assim, com bastante folhas, né, cheia. Aí eu falei, vamos dar uma olhadinha aqui no cemitério, né? Vamos tentar ver se a gente encontraria alguma árvore que poderia ser essa nossa referência. Essa ideia é muito melhor. Vou falar pra ela, não vou te enterrar numa Você árvore. vai virar uma árvore. Você vai virar árvore. É. É legal, eu vou levar pra ela. Como tem um tempinho ainda, dá pra avançar, formatar o tem vários produto e tal. projetos desse daí. Muito É legal. inovador. Existe uns que... eu vi isso na internet, a gente tá ali rolando Sapeando os feeds, ali, né, ali então. você vai ver um monte de coisa, né? E aí você fica mais do que 10 segundos em uma matéria, aí vem um monte, né? O algoritmo trabalha para você, né? E aí tem uns que é realmente as cinzas, né? Que você faz o processo. E tem outros que você é o fertilizante ali, né? Para o processo, né? Muito legal. Tem né? uns que né, você vira total. uma cápsula, né?
como se fosse uma cápsula, não sei qual é o termo. Né? Tem cinzas que transformam em diamante. É verdade. Eu ouvi falar disso. Inclusive parece que o Jô Soares virou, né? Então. O Jô Soares virou um diamante. É mesmo? Verdade. Cinzas. Que legal, né, cara? O Jô Soares virou um diamante. Diamante. Que Você legal. já tinha ouvido falar disso? Sim, não, dos Jô Soares não, mas sim, já existe. O Jô virou um diamante. Isso. Que legal, né? Sim. Vamos... Ele já era um diamante em vida, né? Super, né? E com agora? certeza. Não, o E nós temos incrível, também, né? a gente entrou com um projeto que é a parte educacional da UCEL. Tá. Ela está boa. entrando agora com uma escola de formação, que é a UCEL Ensina, um projeto novo também. Puxa, que bacana. Que foi lançado recentemente. E nós temos também como projeto inovador esse ano a própria telemedicina que nós estávamos comentando Sim. agora. Nós instalamos uma cabine de telemedicina na nossa área de atendimento ao cliente para que ele possa experienciar, né, esse atendimento. Então, para nós também foi um projeto inovador para esse ano. E nós temos também um projeto que começou vai completar 2 anos, que é o Mãos que Acolhem, porque a UCEL também pensa nas famílias pós, né? Então, assim, um serviço, né, de atendimento funerário, ele se conclui, né, no momento do sepultamento, né? Então, sepultou, encerrou o processo das 24 horas aí de homenagem àquele familiar. E nós pensamos isso como um pós também, como lidar com o luto após a morte, né, daquele ente querido. Então, a UCEL também trouxe essa inovação, onde ela faz um acolhimento terapêutico com as famílias que estão vivendo os processos de luto. E esse ano ela ampliou, né, esse projeto para um atendimento mais individualizado, porque eram reuniões em grupo, ainda existem esses encontros, né? E agora mais individualizado para dar esse acolhimento. Então, esse olhar, né, da empresa em pensar em todo esse ciclo é muito diferente, né? Entrega um valor, né, muito diferente para as famílias, porque elas sabem que elas vão ter esse amparo, mesmo depois que acontece o falecimento. Então, esses são alguns projetos, né, que a empresa foi trazendo, né, de inovação. E na área de NovoCell, a gente tem aí esses 21 projetos acontecendo, desde, como eu falei, organizacionais, de expansão, de novos negócios. Quando ela falou 12, eu falei, a gente começou com 12, aí eu pensei, e reduzimos para 5, sabe? Tipo, descartamos um monte de coisa. E ela falou, não, a gente começou com 12, agora a gente tem 21. Então, tipo... Pegou a mão, né? Pegou a mão, entendeu, tem ali um modelo interno, né, de validação, de entendimento como aquilo pode realmente ser aplicado. Então tá sendo possível replicar, né, e ampliar mesmo o leque de crescimento. Muito legal. E sempre assim, ó, um ponto que eu sempre busco organizar, né? A gente tem que ter um processo padrão de inovação. Sim. Né? E na verdade não existe. Eu cheguei a essa conclusão, porque cada demanda vai ser diferente. Não é uma esteira? Né? Não é uma esteira. É muito personalizado. Né? Então, quando você tem uma demanda nisso, você tem que entender como que isso vai acontecer, como que isso vai fluir, quais são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto, qual a complexidade dela. Né? A gente faz análise de viabilidade, a gente faz outros estudos também para entender se esse projeto ele tem potencial. Então, esses processos a gente sabe que são necessários. Mas quando você fala assim, tem um padrão? Não existe um padrão. Cada demanda, ela vai ser diferente. Então, eu entendi isso, né? Nesse pouco tempo aí que a gente está em operação. E que os processos de inovação, eles vêm para ajudar a empresa a crescer, olhar para o futuro, mas de uma forma sustentável, com uma mitigação de riscos, né? E que você tenha isso de uma forma mais estruturada, né? Então, o processo aconteça de forma mais estruturada. Vamos rodar as 2 perguntinhas da audiência para a gente chegar no... Já me avisaram aqui que tem perguntas da audiência. William Bonner aqui. O William Bonner pra gente trabalha no ponto. Exatamente. Vamos lá, vamos rodar as perguntas da audiência. A primeira aqui, ó.
Por que buscar um conselho para a minha empresa? Boa essa pergunta, hein? Voltando um pouco sobre pesquisa, né? Vamos falar assim um pouco sobre pesquisa. As empresas, uma pesquisa, a mesma da Fundação Dom Cabral, trouxe o seguinte ponto, que o que faz as empresas buscarem conselhos, na maior parte, na sua grande maioria, a pauta é você ter processos mais estruturados para a tomada de decisão. Né? E por que isso? Porque cada vez mais empreender vai ficando cada vez mais complexo, né? Sim. Então, você tem toda a volatilidade de mercado, você tem a intergeracionalidade, né? Então, a gente trabalhando com várias gerações no mesmo ambiente, o modelo de trabalho, né? Também. Mudou, o comportamento do consumidor mudou, a gente está falando muito de hiperpersonalização, né? Nós, consumidores, estamos com a ajuda da tecnologia, nós estamos ficando acostumados às coisas mais fáceis, né? As coisas à palma da nossa mão. Nós, consumidores, estamos mimados. Estamos Tipo mimados. isso, Eu não queria usar essa palavra, mas é bem essa palavra. Nós somos mimados. Então, à medida que o negócio, né, a empresa, ela vai entendendo essas complexidades, ela vai percebendo que ela precisa de mais pessoas pensando junto com ela. Né? E eu acho que esse é o papel do conselho, né? Ele ajudar a pensar junto. Vamos trabalhar junto, vamos pensar nesse pensamento coletivo aqui, colegiado. Sim. Vamos pensar o que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos nos manter competitivos, como nós vamos manter uma saúde financeira, porque também tem isso, né? Negócios não é só... Tem dinheiro, tem que ter dinheiro no caixa. Sem dinheiro no caixa, a empresa não vive. E aí, até complementando essa pergunta, é muito comum uma startup já nasce com conselho. E nasce geralmente sem dinheiro. E nasce sem dinheiro. Ou então tem um cara que é dono do dinheiro. Aí sim. Né? Tem um cara que é dono do dinheiro e fala, olha, eu vou tá aqui, ó, de pouquinho em pouquinho, e vai me dando resultado que eu vou te dando mais. E aí você tem aí o mercado nacional, que você tem aí praticamente 90% do SMB. Né? São pequenas empresas, na grande maioria, como você já falou, Senira, empresas familiares, né? Como que essas empresas podem buscar um conselho? Empresas pequenininhas, com faturamento X o ano, sabe? Empresas que muitas vezes ainda precisa dar um primeiro passo para essa modernidade na gestão. Porque buscar um conselho é uma modernidade. É um primeiro passo para um compliance, inclusive, né? Eu acredito que, pelo menos aí pós-pandemia, né, foi um momento de olhar para essa necessidade, né? As empresas começaram a perceber uma necessidade de, num momento de extrema, né, extrema volatilidade que as empresas viveram na pandemia. A gente ainda está falando de pandemia, já estamos em 2024, mas tem reflexo ainda, tem muito reflexo. Então, as empresas viram o impacto que isso gerou, né, para os seus negócios e entenderam que o futuro é cada vez mais incerto. E como é que eu vou me manter competitivo? Como que eu vou olhar para tudo isso que está acontecendo? E você ter um conselho, ele contribui nisso, a pensar junto. Né? Vamos falar um pouco assim, para sair um pouco da desmistificação de um conselho de administração, um conselho consultivo e até de uma governança, né? Então, buscar um conselho, ele te ajuda em tomar decisões mais estruturadas, né? Então, você trazer um pensamento coletivo, através do pensamento coletivo, da contribuição que cada conselheiro tem para uma tomada de decisão que te traga esse olhar de futuro com mais sustentabilidade, com mais perenidade, né? A gente tem falado um pouco, o mercado tem falado um pouco sobre marcas, a busca de solidez nas marcas, né? Isso você pode falar até com mais propriedade, que é na área de marketing. Então, o consumidor também está mais consciente daquilo que ele quer adquirir e com quem ele quer adquirir. Você sabe que tem uma curiosidade bem interessante. A agência tem 15 anos, né? Vai fazer 16 anos agora em 2025. E em 2015, eu convidei o Benício para fazer parte da agência como meu sócio. Né?
E eu lembro que do dia que eu fiz esse convite para ele era meu cliente, né, pela empresa de tecnologia. Falei, cara, eu queria que você fosse meu sócio ali e tal. Falei, pô, mas Vini, não entendo nada de marketing. Falei, mas de marketing eu entendo. Falei, o que eu quero é justamente esse lado que você pode contribuir. De trazer um outro ponto de vista, de questionar, de validar um olhar, sabe? Trazer um pouco dessa tua experiência. Acredito que isso vai somar bastante pra gente. Que é um capital novo, né? 100%, né? E a gente nunca passou pela cabeça que a gente estava falando de um trabalho ali como conselheiro. Inclusive o Benício te conheceu dentro, né, do board lá e tal. E tudo a ver com esse movimento. Que eu já, de certa forma, praticava com ele na Incandescente, de falar, cara, com o teu olhar de fora, o que você sente, o que você vê, faz sentido, não faz? Então sempre tem um questionamento bacana. Você vê que fazia todo sentido, né? Que o Benício também fez a formação ali e tal, é um cara que se identifica muito, né, com esse modelo e já exercitava, podia ser até um estágio. Acho que a Incandescente foi um estágio pro Benício ser conselheiro, né, e funcionou super bem, com exatamente esse olhar. Alguém de fora que consegue trazer essas percepções. A gente tá muito inserido dentro do nosso próprio negócio, né? Às vezes é difícil de você ter esse outro prisma, né? Eu acredito que o conselho faz... Tem uma pessoa que eu tive contato uma vez e ele tem um negócio, né, ele empreende. E ele trouxe a seguinte ponto para mim, ele falou assim, a questão que você, como empreendedor, né, você reflete, né, sua reflexão é a seguinte, é quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme em paz. Quando você não dorme em paz, né, porque você tem várias preocupações e a principal, pelo menos aqui ele pontuou, tem pessoas que dependem de mim. Boa. Né? Eu tenho funcionários. Esses funcionários têm uma renda que sustentam suas famílias. Então, nesse momento em que ele trouxe essa fala para mim, ele estava justamente na busca de montar um conselho. Né? E ele entendeu que toda aquela doação que ele teve para a empresa, a contribuição que ele teve para a empresa, chegou num limite, né? Ele chegou num limite e falou assim, o que eu sei, o que eu aprendi, e ele não é uma pessoa idosa, era uma pessoa jovem, na casa dos 45, 50 anos, já com essa visão. Ele entendeu que a contribuição dele chegou num nível que ele falou, se eu não buscar mais pessoas para pensar junto comigo, né, como que eu vou garantir esse futuro? Né? Não vai avanço, né? Não vou avançar mais do que isso. Né? Até porque, o ponto que você colocou, ele está envolvido numa atividade, ele ainda está na operação, porque não é uma empresa grande, que ele tem diretores, que ele tem pessoas ali que encabeçam várias operações, ele ainda estava na operação, então ele também, a empresa dependia dele estar presente para que ela continuasse operando. E aí ele entendeu que ele precisava de mais pessoas pensando junto com ele. Então ele já estava buscando esse olhar de montar um conselho. E a primeira coisa que ele fez foi entender sobre isso. Então ele foi estudar. Foi estudar, foi entender sobre governança, sobre conselho e tal. E ele entendeu que ele precisava essa era a necessidade dele naquele momento. E eu, assim, achei sensacional o olhar dele, pela idade também de pensar sobre isso jovem, assim como você também pensa quando eu trouxe o Benício junto de você. E porque ele entendia que a empresa tinha que continuar crescendo, né? E que ele precisava de mais pessoas para ajudar a sustentar essa visão mais estratégica de futuro, né? Contribuir para esse crescimento. Então, essa é uma experiência que trouxe para mim um olhar de que é real, é uma necessidade real, né? Então, buscar um conselho para minha empresa é olhar para o futuro. Muito né? bom. É isso, olhar para o futuro dela. Meu amigo, papo rendeu. Demais. Acredito que vai ter que ter um segundo programa, não vai? Não vai ter Você como. sabe que eu fiz até uma anotação aqui? Nós já estamos indo para o final já? Temos que ir pro final. Eu comecei falando que ela seria um presente para nós aqui e para nossa audiência, né? Mas você foi além disso, sabe por quê, Cineira? A gente já trouxe algumas outras mulheres aqui que está falando sobre essa construção do empoderamento feminino. Você é o empoderamento feminino.
A sua história é o empoderamento feminino, sabe? O seu sucesso é o empoderamento feminino. Muito obrigado. Eu que agradeço por toda essa... Muito obrigado. Me sinto lisonjeada e Não. honrada de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho aí da minha experiência, poder falar um pouco do que a gente está fazendo, nossos movimentos. Agradeço mais uma vez aí a participação. Muito obrigado mesmo. Show de bola! Obrigado você que nos acompanhou em mais um podcast. Espero que tenha gostado. Tenho certeza que você gostou. Um papo que realmente rendeu bastante. E ficamos por aqui. Nos vemos no próximo Pode Não. Deve.